A gente abre essa segunda parte com o nosso palestrante convidado. Seja muito bem-vindo, Tony. Tony Martins, que é presidente da IBM para a América Latina desde outubro de 2020. Anteriormente, foi presidente da IBM Brasil, cargo que ocupou de 2018 a 2020. O executivo iniciou como estagiário na empresa há 29 anos e ocupou diversos cargos de liderança nos segmentos de serviços, soluções e consultoria de negócios. Tony também foi presidente da IBM do México e vice-presidente de serviços e aplicativos para mercados de crescimento da IBM, com sede em Xangai, China, liderando 149 países. Então, primeiramente, em nome aqui do evento, do Serratec e da Prefeitura, agradecer, né, o seu aceite em participar do Petrópolis Tech Summit e vou te dar a palavra, então, para você contar um pouquinho para a gente como é que a IBM tem trabalhado aí com a tecnologia para o desenvolvimento e os nossos desafios da sociedade. Seja bem-vindo. Ao final da sua apresentação, a gente tem a etapa de perguntas. Obrigada. Tá bom. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer Marcelo, Guilherme, Serratec, pelo convite. Para mim é uma oportunidade muito boa de retornar ao Rio e a Petrópolis, que teve um papel importante na minha juventude, né, como carioca. Embora tenha vivido 20 anos em São Paulo, retornar ao Rio e a Petrópolis é sempre motivo de muita alegria. Hoje eu vou falar muito rapidamente, tentar falar muito rapidamente de um assunto que é muito falado, que são as tecnologias exponenciais e a inovação no mundo moderno. E quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente fala hoje de negócio, a gente hoje fala de relações, a gente fala de mudanças, a gente fala de um mundo cada vez mais veloz, cada vez mais conectado, cada vez mais inteligente, cada vez mais dependente dessa tecnologia que evolui a cada momento, né? E eu não poderia começar a falar de tecnologia estando há quase 35 anos na indústria, sem falar um pouquinho da retrospectiva, né? Porque muitas vezes a gente pensa que essa evolução ela se dá de uma hora para outra, né? Eu queria fazer essa retrospectiva falando de 3 grandes momentos, né, nos últimos 30 anos. Na década de 90, e essas datas aqui elas não são exatas, tá? Mas os 3 grandes saltos tecnológicos. Na década de 90, quando a gente começou a falar de internet, né? Os primeiros aplicativos de internet banking, os primeiros sites de e-commerce, os primeiros sites de B2B, né? As primeiras iniciativas que a gente tinha individuais, empresariais e coletivas de internet. Também nessa época, se vocês voltarem um pouquinho no tempo, vocês vão se lembrar que a gente começava a sair dos relatórios para o que a gente chama hoje de analítica avançada, que é em tempo real você poder começar a analisar dados. Você também começava a ter as primeiras iniciativas de colaboração, e-mail, o que a gente chamava de aplicações de workflow, né, fluxos de trabalho. Isso evoluiu, né, durante quase uma década, até a gente começar a ter a maturidade da mobilidade, né? A gente entende que seja uma evolução natural e uma extensão natural do nosso corpo, são os smartphones, né? Soluções de mídia social, as aplicações mais avançadas de colaboração, as aplicações mais avançadas de busca, né? Eu vindo para cá, consegui fazer um monte de pesquisa, dando lá, entrando na internet e procurando. Para o que a gente chega hoje, né, no meio da década entre 2010 e 2015, são das tecnologias exponenciais. Você tem inteligência artificial, e o Fábio falou bastante disso. Tá bom. Senão a gente não vai conseguir escutar. Obrigada. Então Vocês me escutam? Então, para o que a gente hoje vê que a evolução dessas tecnologias exponenciais, onde você tem a inteligência artificial no centro,
né? Viabilizando tudo que a gente vê de sensorização, de computação em nuvem, de analítica avançada, blockchain. Existem uma série dessas tecnologias hoje aplicadas, fazendo a diferença nas empresas, nos governos, para a nossa produtividade individual, para a nossa produtividade coletiva, para o que a gente viu que aconteceu durante a pandemia, né? A viabilização de negócios no mundo digital, produção de vacinas em tempo recorde. Isso tudo se deve, obviamente, a essa evolução dessas tecnologias ao longo dessas 3 últimas décadas. E o que é mais interessante, cada uma desses grandes momentos de evolução tecnológica, ele potencializa o anterior e ele se alavanca para o futuro. Então, quando você olha e vê a mobilidade, a internet ela evoluiu, mas quando chegou a mobilidade, ela evoluiu muito mais. E a mobilidade, ela avançou e amadureceu por conta dessa evolução da internet. Então, são ciclos que são cada vez mais acelerados, cada vez mais abrangentes, cada vez mais impactantes. E quando a gente olha as projeções para o futuro, a gente vê que cada vez mais vão influenciar o nosso dia a dia em todas as dimensões. E quando a gente olha de 5 a 10 anos, a gente começa a discutir, e o professor Fábio também falou aqui, de computação quântica. Começa a ter primeiras discussões de metaverso, né? Realidade virtual, realidade aumentada. De uma forma que eu tenho certeza que daqui a 5 anos, se a gente estiver falando aqui, o mundo vai estar muito diferente. E é um pouco dessas inovações e dessa evolução que eu vou estar falando hoje para vocês nesses próximos 20 minutos. E durante a pandemia, o que a gente viu foi uma aceleração, né? Uma aceleração dessa evolução, fazendo com que a tecnologia e negócios se tornassem um só. Né? Eu sou da época que você fazia consultoria de negócios, depois ia para processos, depois ia para aplicações, para arquitetura, tecnologia, depois infraestrutura. Hoje é tudo junto e misturado. É tudo conectado. E é tudo muito veloz. E hoje não existe você pensar em processo, pensar em negócio sem pensar em tecnologia. E sem pensar o que a tecnologia pode fazer para você se diferenciar, para você humanizar o seu atendimento, para você pensar em novos produtos e serviços, novos canais, novas formas de atendimento. Quer dizer, essa conexão de negócio com tecnologia é cada vez mais próxima. Com diversos atributos, que eu gosto muito de falar. Empresas orientadas a dados, com hiperautomação, inteligente, que é o que a gente chama de fluxos de trabalhos inteligentes, assim como nós temos lá os analistas ou os técnicos júnior, pleno e sênior, hoje você começa a ver automação de processos com mais inteligência, e essa inteligência que vem da inteligência artificial. Então você tem níveis de automação de processos que te dão níveis de ganho, níveis de qualidade, níveis de precisão, de acordo com a infusão de inteligência artificial que esses processos carregam. A gente fala de negócios de plataforma, né? É hoje o que a gente mais vê, que são como a plataforma ela viabiliza novos modelos de negócio, novos modelos de ecossistema, novos modelos de serviços. Ela quebra cadeias de valor previamente existentes. Ela muda a composição, né, de uma determinada indústria. Você vê cada vez mais segurança sendo um pilar fundamental. Não existe inovação hoje, evolução e transformação digital sem segurança. Hoje é uma realidade. As empresas saiu de ser uma área,
né, lá um pedacinho da área de TI, para ser, hoje, parte fundamental nos conselhos das empresas, porque elas cada vez mais estão conectadas, abertas, digitais, tecnológicas, e, portanto, você precisa, obviamente, ser capaz de antever, prevenir e remediar muito rapidamente os eventos de segurança que estão cada vez sendo mais comuns no mercado. E aí, quando a gente fala desses atributos, né, e eu queria materializar um pouco com casos, a gente pode ver casos reais nas mais diversas indústrias, né? Um que eu gosto muito, né, é o caso da Magalu, que foi um caso fantástico de, eu diria, inclusão empresarial, né? Durante a Covid, onde a gente teve lá, né, o auge das paralisações, né, dos trabalhos, das pessoas podendo se locomover, Magalu criou, em um tempo recorde, um marketplace que fez com que milhares de lojistas, pequenos comércios que não estavam no mundo digital, pudessem se incluir no mundo digital. Isso só foi viável graças à tecnologia, graças a uma preparação anterior, né, de elasticidade computacional através da computação em nuvem, de inteligência artificial para ajudar a individualizar, customizar e humanizar o atendimento, da analítica avançada para ajudar a fazer todos os ajustes que você precisava fazer na parte logística e de suprimentos, né? Imagina você trazer do dia para a noite milhares de empresas que não operavam no mundo digital. Isso é tecnologia na veia, mas que exige uma preparação muito grande, uma fundação em várias disciplinas de tecnologia, que a gente vem falando ao longo do dia, né? Várias dessas disciplinas requerem uma capacitação de profissionais, requerem um planejamento, requerem um investimento a longo prazo, requerem uma visão de liderança diferente, uma liderança que seja menos, né, hierárquica, em silos, processual, comando e controle, para uma liderança que seja mais aberta, mais próxima, mais inspiradora, mais conectada, mais por conteúdo e não por decisão de cima para baixo. E esse é o grande desafio quando a gente fala de inteligência artificial, da transformação das empresas, da transformação digital, que eu entendo que é muito mais uma revolução, porque transformação traz uma visão de evolução incremental, né? E eu vejo muito mais hoje a tecnologia e todo esse avanço podendo fazer com que as empresas realmente repensem tudo. Isso é uma visão muito mais exponencial. Um outro caso interessante é no atendimento também, da TIM, né, que revolucionou o atendimento através do uso da inteligência artificial para você humanizar, individualizar, ser mais assertivo no atendimento, seja as demandas que vêm dos consumidores, até a transação de novos produtos e serviços. Esse caso também é muito interessante porque você usa o que a gente chama de capacitação e entendimento em linguagem natural. Quer dizer, você efetivamente viabiliza a plataforma entender, se comunicar de forma assertiva, aprender ao longo do tempo, trazendo muito mais eficiência e qualidade no atendimento. Na indústria automotiva, a gente também tem um caso que, para mim, é um caso muito interessante. Foi um caso que dá orgulho para o Brasil, né, exportando uma solução para fora, que é o meu Volkswagen, uma solução de inteligência artificial, o primeiro carro utilizando inteligência artificial como plataforma para atender a qualquer tipo de dúvida, perguntas dos motoristas, e fazendo com que a jornada de interação dele com o veículo seja uma jornada que vá muito mais do que o que a gente tinha no mundo tradicional, que era o manual, né? Você tem a dúvida, vai lá tentar achar no manual. Você pode, através de comunicação, imagens, textos, se comunicar e obter respostas precisas. Esse foi o início da jornada, né? E evoluiu
até você ter qualquer tipo de serviço podendo ser feito na comunicação em linguagem natural com a plataforma dentro dos automóveis da Volkswagen. E um caso na agroindústria, que é um caso onde você tinha toda a validação, né, dos grãos lá e armazenagens que era feita manualmente por pessoas, sendo feitas de uma forma automatizada, inteligente e que trazia muito mais qualidade e eficiência em todo o processo. E, de novo, a gente entende que essa evolução tecnológica, e muita gente questiona, né, essas tecnologias exponenciais, elas vêm para substituir o ser humano, a gente entende, o nosso ponto de vista é muito mais aumentar a capacidade do ser humano. É óbvio que vai requerer um nível de educação, de formação, de capacitação muito maior do que a gente tem hoje, né? E esse é um desafio para todas as empresas, para todos nós, para todos os países, para todos os governos, ter o que a gente chama de educação continuada, né? Formação continuada, e fazer com que o conhecimento em tecnologia seja um conhecimento básico e fundamental para que a gente possa operar no futuro o nosso dia a dia, né? Hoje você já vê casas conectadas e automatizadas usando inteligência artificial. Então, nosso dia a dia, enquanto pessoas, enquanto empresários, enquanto empregados, executivos, a gente precisa de cada vez mais ter fluência em tecnologia. E esse é um dos principais desafios que a gente entende que hoje não só é um tema local, mas em todos os países, em todas as empresas, o principal desafio é você conseguir capacitar o seu time, os seus colaboradores na velocidade do avanço da tecnologia. Hoje existe muito pouca limitação tecnológica, né? E existe muito pouca limitação tecnológica por conta da evolução da capacidade computacional, seja a computação clássica, que a gente conhece no nosso dia a dia, que a gente vive, seja pelo surgimento da computação quântica, pela evolução de arquitetura de dados, o que a gente chama de Data and AI, né? Inteligência artificial e arquitetura de dados, seja por hiperautomatização, sensorização, blockchain, 5G e outras tecnologias. E aqui eu queria usar um paralelo, né, com a apresentação do Marinho, da Embraer. Não sei se vocês perceberam, mas ao longo da apresentação dele, de toda a apresentação, ele fala de tecnologia. Ele fala de tecnologia nos testes, ele fala de tecnologia na armazenagem, ele fala de tecnologia no lançamento de novas, né, aeronaves, ele fala de tecnologia no cockpit das aeronaves, ele fala de tecnologia na operação de voo. E essa tecnologia não é uma tecnologia única, é uma combinação. Se vocês perceberam também, ele fala de Data and AI, parece que está combinado na nossa apresentação. Fala de Data and AI, fala de inteligência artificial, fala de automação, fala de capacidade computacional. Certamente, em metodologias ágeis, certamente, de novas formas computacionais, certamente de inovação aberta. Então, hoje, fica muito difícil de você falar de evolução de negócio, evolução empresarial, evolução governamental, sem falar de tecnologia, sem linkar. Qual é o grande desafio? É você ter capacidade de digerir, de conectar os pontos, de pegar cada parte dessas tecnologias, juntar e criar algo que faça sentido. Esse é o grande diferencial. Por isso, novamente, que educação, capacitação, novo estilo de liderança é tão importante e é tão diferencial para as empresas que têm sucesso na sua transformação digital. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu gosto muito desse chart, né? Porque muitas vezes fica um negócio muito subjetivo, né? Muito difícil de a gente materializar. Primeiro grande conceito da inteligência artificial e do trabalho da era digital é a capacidade de a gente simular e aumentar as capacidades humanas.
capacidade de tomada de decisão, capacidades cognitivas, capacidade de captura através do audiovisual, capacidade de ordenar fluxos de trabalho e capacidade de executar esse fluxo de trabalho. Cada uma dessas capacidades está no que a gente chama de evolução da inteligência artificial, que vai muito além do que a gente hoje fala dos chatbots. Os chatbots têm algumas capacidades de inteligência artificial, mas a inteligência artificial vai muito além. Ela traz uma ou mais capacidades dessas combinadas com a capacidade de compreender, interagir, pensar, aprender e executar. Então, o grande diferencial, né, quando você tem soluções de inteligência artificial, é você conseguir capturar o comportamento, o entendimento de determinado domínio de situação, poder aplicar, e ao longo do tempo, a própria plataforma vai aprendendo com as interações. E que interações são essas? Interações através de voz, interações através de imagens, interações através de conversações, interações através de ingestão de documentos, de papers científicos. Então, ela faz com que a plataforma, ao longo do tempo, ela aprenda, se desenvolva e traga um nível de precisão, de qualidade, de entendimento muito grande, que faz com que a gente consiga fazer coisas incríveis hoje no mundo dos negócios e na nossa vida pessoal. Muito rapidamente, computação em nuvem é uma realidade, ela faz com que a gente tenha um custo barato, pagando por serviço, com elasticidade computacional, acesso ao que tem de mais moderno. Então, hoje, no que no passado você tinha que investir muito para ter determinado tipo de capacidade computacional, hoje você consegue pagar por serviço e ter acesso a todas essas capacidades através do seu acesso às nuvens, né? E o que vem hoje de novidade, e cada vez mais presente, o que a gente chama de edge computing, são computação em nuvem distribuída, onde você aproxima essas nuvens da sua realidade local para efeitos de latência, efeitos de proximidade de gestão e outras necessidades. Então, cada vez mais, a computação em nuvem, e na nossa visão, ponto de vista da IBM, não aquela nuvem só pública, mas a nuvem híbrida, né? Que é a combinação de nuvem pública com privada, aberta, gerenciada, com segurança, são as nuvens que vão viabilizar os negócios do futuro. Computação quântica, tentando traduzir algo bem complexo, de forma muito rápida. A computação quântica, computação tradicional, e o que a gente vê até hoje, ela foi construída no conceito da lógica booleana, né? Zeros ou uns. A computação quântica, ela usa a mecânica quântica para resolver problemas complexos no conceito de interpolação do 0 e 1, que você tem lá um intervalo infinito, o que dá uma capacidade computacional infinitamente maior para determinados tipos de cargas ou de processamento, né? Muita gente pergunta, não, mas a computação quântica vai substituir a computação clássica? Não vai substituir a computação clássica. Mas quando a gente olha determinadas cargas de trabalho que são muito comuns para essas tecnologias exponenciais, a computação quântica, ela faz toda a diferença. E que cargas são essas? Exemplo, cálculos científicos, o professor Fábio comentou. Rotas logísticas. Combinações e análise de dados em números muito grandes de dados estruturados e não estruturados. Análises matemáticas, análises financeiras, previsão de tempo. Então, você tem determinados tipos de processamento que são totalmente aderentes a esse tipo de computação. E só para vocês terem uma ideia, computação quântica, a IBM lançou, né, o nosso mais novo computador quântico, se a gente pode dizer assim, que é o Eagle, 127 qubits, né? Não são mais bits and bytes, são qubits, aonde você consegue, para determinadas cargas de trabalho, que levariam 600 milhões de anos,
você resolver em 3, 4 minutos. E essa é a capacidade computacional que o professor Fábio comentou, que é tão necessária para você ter o próximo salto geracional de computação para determinados tipos de problemas que você exige uma computação muito maior, né, uma capacidade computacional muito maior. Então, assim, em linhas gerais, computação quântica vai ser uma realidade em muito pouco tempo. Nossa previsão, em mais 3 anos, nós já temos ela sendo aplicada em projetos piloto com alguns clientes na nossa nuvem. Agora, em escala comercial, a gente enxerga em mais 2, 3 anos, a gente vai estar olhando isso, a computação quântica fazendo a diferença nesse novo mundo de tecnologias exponenciais. Por fim, para concluir, eu queria comentar que não há, mais uma vez, não há evolução tecnológica, né? E esse mundo exponencial sem uma preocupação muito séria em segurança cibernética, né? Aqui é só uma ideia para vocês terem dos números, né, absolutos, são números superlativos de eventos de segurança que acontecem hoje em dia no mundo, dos potenciais impactos em pessoas, em impactos financeiros. E também pegando um gancho da apresentação do Marinho, se lembra quando ele comentou, cada vez mais aeronaves autônomas, carros autônomos, operações autônomas e autogerenciadas e sendo executadas pela inteligência artificial, fundamental, se você não tem a segurança cibernética nesse mundo, conectado, digital, aberto, autônomo, em que a relação homem-máquina ela é transparente, né? Somos totalmente integrados, você não consegue viabilizar. Então, segurança cibernética, capacitação, uma liderança com um perfil diferente, uma cultura mais digital, modelos de negócio mais abertos, é o que a gente entende que são os pilares fundamentais e fundacionais para esse novo mundo de tecnologias exponenciais. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho de tecnologia. A IBM está no Brasil há mais de 100 anos, continua comprometida com o avanço da tecnologia para que a gente possa avançar enquanto sociedade, enquanto mercado corporativo. E muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Gratidão, Tony. Vamos abrir agora para a etapa das perguntas. A gente tem uma no YouTube, tem também aqui os presentes. Quem quiser fazer pergunta, então, tem um papelzinho, pode aproveitar. Tem aqui do Felipe Martins. Qual caminho você visualiza para todo o empresariado se adaptar a esta transformação digital e inserir seu negócio na visão exponencial dos ecossistemas? Olha, primeiro, a gente já falou aqui, capacitação, né? Você se tornar fluente em tecnologia e não ser um técnico, né? Você não precisa ser um expert, mas a fluência em tecnologia e conseguir traduzir o que essa tecnologia pode fazer e transformar o seu negócio é um primeiro caminho importante, em todos os níveis, né? Eu participo de alguns conselhos de empresas onde você vê que essa necessidade ela não está só na base, ela está na base, na gestão, no meio da pirâmide e no topo. Então, essa fluência. A segunda, ter um conceito de ecossistema, de aberto, né, de um modelo aberto de negócios, aonde você possa colaborar, porque hoje cada vez mais o pensamento coletivo ele é viabilizado e ele faz a diferença com a colaboração pelo uso da tecnologia. Eu diria que um terceiro passo importante, começar com um objetivo concreto, né, que possa causar impacto no seu negócio. Então, também muitas vezes a gente vê várias empresas com dificuldade de aterrissar, né? Com várias iniciativas e pouca capacidade de concluir
em algo que traga benefício e que seja concreto. Então, efetivamente, definir uma iniciativa que faça sentido, que tenha ligação com o negócio, que vá ter impacto e que seja viável do ponto de vista econômico e operacional, eu diria que é o terceiro ponto importante para que você possa efetivamente, de uma forma pragmática, entrar nesse mundo de tecnologias exponenciais. Tá certo, obrigada. Tem uma outra pergunta. Marcelo Couto, também está nos assistindo pelo YouTube. Como se preparar para a revolução da computação quântica? Olha, a computação quântica, ela é algo que já é uma realidade. Como eu falei, tem vários projetos piloto hoje rodando em várias indústrias para que a gente possa testar e cada vez mais aprimorar para que quando entre em escala comercial, entre com o impacto que todos nós esperamos. A preparação, na verdade, que a gente entende, é começar pouco a pouco, né? As empresas, os profissionais vão ter ainda tempo para começar a entender, a fazer parcerias com empresas que conhecem e dominam essa tecnologia, para pouco a pouco poder entender aonde faz sentido a aplicação. Como eu falei, a computação quântica ela não substitui a computação tradicional, ela tem objetivos e diferenciais específicos, e entender essa diferença vai fazer todo sentido para que você tenha uma fluência e obtenha os benefícios, né, do investimento, qualquer que seja, nessa área de computação. Tá, eu tenho mais duas perguntas aqui. Agora aqui do nosso time que está aqui presente. Luiz Guilherme, 1900 era líder de mercado. Hoje, 50 anos depois, continua viva com as Big Techs. Afinal, qual o principal valor que responde por esse sucesso? Olha, são valores, como empresa, muito sólidos, né? Temos mais de 100 anos aqui no Brasil. E valores de inovação, confiança em todas as relações, aprendizado contínuo, ética nos negócios, compromisso com a sociedade, compromisso com o sucesso dos nossos clientes. Esses valores que eu entendo que são valores fundamentais, tendo quase 30 anos de IBM, que fazem com que a gente tenha passado por todas as revoluções para uma indústria que se transformou e seja ainda líder em uma série de segmentos de tecnologia, não só no Brasil como no mundo. Então, os valores muito sólidos e que são traduzidos para todos nós que entendemos que somos IBMistas, né? IBMista quer dizer ter estampado esses valores com você. Então, não importa a evolução, a transformação, valores são fundamentais para que você possa ter um negócio perene ao longo do tempo. Concordo. Fábio Bessa, com o nosso poder de processamento crescendo exponencialmente e em vários países, a educação estagnada, como evitar um desastre social? Olha, nós temos, como empresas de TI, eu participo da Brascom, um objetivo muito claro que é, cada vez mais, enquanto empresas, enquanto associação, enquanto indústria, formar os jovens do nosso país, para que eles sejam cada vez mais fluentes. E a formação ela não necessariamente precisa ser uma formação universitária, né? Muitas dessas vagas, das posições que a gente tem, seriam facilmente preenchidas por profissionais técnicos. Imagine a diferença que a gente faria se tivesse essa juventude toda fluente em tecnologia, preenchendo todas essas vagas. E são vagas não só aqui no Brasil, mas no exterior. Então, a nossa visão é um compromisso nosso enquanto empresas, nosso enquanto indústria, nosso enquanto membros da sociedade, em ter um ambiente mais inclusivo, mais diverso. Um ambiente onde a gente dê a possibilidade para todos ter acesso
a inclusão não só social, mas a inclusão tecnológica. Então, essa inclusão tecnológica ela vai ser fundamental para o sucesso e crescimento nosso, enquanto empresas, nosso, enquanto sociedade. E é papel de cada um. Eu fico muito feliz de participar, né, da Brascom, que tem efetivamente um programa sério de formação, assim como a IBM, em todos os níveis, que transcende muito a nosso papel puramente empresarial. Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Couto, que conecta com isso que você está falando. Ela é bem objetiva, mas eu acho que conecta. Como se tornar um especialista cybersecurity? Tem dicas? Olha, essa é uma área que cresce, que tem um déficit de profissionais significativo em todos os mercados, e você tem diversos cursos, né? Você, obviamente, precisa de uma fundação e conhecimento em tecnologia. Agora, qualquer um pode se transformar num profissional da área fazendo a grade curricular. Cada vez mais a gente vê cursos, a gente vê empresas dando possibilidades de treinamentos específicos nessa área, e é uma área que tem um potencial de crescimento enorme. Secretário, tem uma pergunta. Tony, primeiro eu queria te agradecer o carinho e ter aceito o nosso convite via Petrópolis. O Rodrigo Rocha, ex-Selma, ex-IBM, fez essa ponte aí, mas a gente sabe que você tem um laço emocional com a cidade, isso te trouxe de volta também. Aliás, uma coisa boa, muita gente passou a infância, ou teve uma casa, teve um avô que morava aqui e tal, isso ajuda a gente a trazer gente como você para cá. Mas a minha pergunta é o seguinte, ela tem um tempero bairrista, pequenininho, de leve, que é o seguinte, a gente vê empresas grandes como a IBM, e fica claro que você é um IBMista, como o Rodrigo Rocha também é, quando expande, quando busca, né, lugares para instalar satélites ou fazer alguma coisa muito especial, uma área de inteligência, de pesquisa, uma coisa assim. Geralmente empresas de base tecnológica que lidam com inteligência e coisa e tal. Então, a pergunta é o seguinte, primeiro, a CBM tem essa estratégia. E a segunda, se tiver, o que a IBM valoriza? Qual seria o número 1 e o número 2 para que esse lugar seja escolhido? Pergunta logo, por que não vem para cá? Então, sem dúvida nenhuma, e nós temos algumas iniciativas extremamente importantes para a IBM de formação, pesquisa e desenvolvimento e link entre o mundo corporativo, a academia e ciência e tecnologia, né? E, sem dúvida nenhuma, um dos objetivos, né, quando a gente vai a eventos como esse, é a gente discutir e abrir um canal de comunicação e de possibilidades. Por quê? Porque cada vez mais a gente precisa de parceiros. Estamos num mundo cada vez mais conectado, aberto, em que a mão de obra qualificada é fundamental. Então, sendo pragmático na resposta, qualificação profissional, evolução nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Infraestrutura tecnológica são 3 elementos importantes na nossa avaliação. Agora, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui e é um prazer a gente abrir um canal de discussão, porque, como eu falei, nós crescemos de forma significativa no Brasil e precisamos cada vez mais de profissionais e empresas que se conectem, né, ao mundo. A gente tem uma iniciativa muito interessante de Open Innovation, inédita no Brasil, onde a gente conecta as startups e faz cocriação de soluções alavancadas por tecnologia para o mercado. E para esse programa a gente oferece mentoria, oferece tecnologia, oferece acesso a mercados, oferece acesso aos
nossos laboratórios e aos nossos recursos computacionais. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer a gente discutir possibilidades. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Dá tempo de uma última resposta? Só Bernardo Furtado, teria algum projeto para desenvolvimento de um software para que tenhamos uma segurança a mais para website spoofing, site falsificado? Olha, tem várias soluções, várias soluções. Como eu falei, segurança é extremamente importante. E os 3 atributos: prevenção, predição e reação. Então, o que é prevenção? Como você consegue prevenir, né? Que lógica, que inteligência, que tecnologia você coloca para se prevenir a um ataque? Predição. Como você consegue predizer um ataque eminente? E reação. Nós sempre dizemos que, por mais que você invista em tecnologia, em capacitação, na área de segurança, você nunca vai conseguir eliminar 100% o risco de uma possível intrusão, invasão ou um evento de segurança. Então, você precisa reagir muito rápido. E a velocidade e assertividade na reação também é fundamental para que você possa deter esse tipo de sinistro, de evento. Então, a tecnologia a gente tem várias, e eu diria que a inteligência artificial ela joga um papel fundamental, porque imagina o seguinte, você pega uma empresa média, ela tem milhares de eventos possíveis de serem eventos de segurança. Desses milhares, ela tem que ser capaz de estratificar e reduzir para dezenas de eventos reais de segurança, dentre os quais poucos eminentes de causar um grande impacto. Como você consegue fazer isso sem hiperautomação e inteligência artificial? Jamais. Então, hoje tem várias tecnologias, não só para sites, como para clouds, ambientes de cloud, para os ambientes distribuídos, para negócios, para conexões. Você tem várias soluções que usam tecnologia avançada, parte dessas tecnologias. Agora, é fundamental que o olhar seja um olhar que vá além da tecnologia, né? Que seja um olhar que passe por governança, passe por processos, passe por educação, passe por cultura, para que você possa se proteger. A segurança ela não está só no meio digital. Ela hoje também, a gente tem o conceito híbrido, né? É o digital com o físico, né? E a combinação, você tem que ser capaz de conectar esses pontos, identificar, de novo, predizer, prevenir e remediar da melhor forma possível. Gratidão, Tony. Obrigado, hein? Obrigada.